Então a teoria dos Nephilim são o seguinte: alguns anjos caídos quiseram transferir o reino de Lúcifer do nível espiritual para a Terra. Para isso, eles criaram corpos geneticamente modificados capazes de receber o espírito desses anjos. Corpos gigantes, para que eles pudessem também ter uma força física descomunal e vencer e destruir o povo de Deus fisicamente. Só que Deus interrompe esse processo, esse plano, com o dilúvio. White horses, brown horse. Stand by to copy. Line Sierra, 2-0 personnel. Line Alpha, patrolling what appears to be a headquarters. Break. Line Lima, 3-8 Sierra. O que foi encontrado no Iraque em 2003 pode desafiar tudo o que você acredita sobre a história da humanidade. E o mais perturbador é que essa descoberta pode ter sido escondida deliberadamente. Arqueólogos afirmaram ter localizado o possível túmulo de Gilgamesh, uma figura antiga descrita não como um homem comum, mas como algo entre o humano e o sobrenatural. Mas antes que o mundo pudesse entender o que aquilo significava, o local foi tomado por forças militares, isolado, silenciado, e a informação simplesmente desapareceu. Mas existe um detalhe que quase ninguém está conectando. Relatos antigos, textos apócrifos e até passagens bíblicas descrevem a existência de seres híbridos que viveram na Terra e que foram considerados uma ameaça à própria criação. E se essa descoberta estiver ligada exatamente a isso, o que você vai ver agora não é apenas uma história esquecida. Pode ser uma das revelações mais inquietantes da nossa geração. Para entender o peso dessa história, precisamos voltar no tempo. Muito antes das guerras modernas, muito antes das grandes civilizações como conhecemos hoje, existem relatos antigos que falam de um evento que mudou o destino da humanidade. Textos como o livro de Enoque, o livro dos gigantes e até passagens bíblicas descrevem a existência dos chamados vigilantes, anjos caídos que desceram à terra. Segundo esses registros, esses seres não apenas influenciaram a humanidade, eles foram além. Eles ensinaram conhecimento proibido, manipularam a criação e, segundo esses relatos, cruzaram limites que nunca deveriam ter sido cruzados. O resultado? Uma raça híbrida, os Nefilins, seres descritos como gigantes, poderosos e, ao mesmo tempo, corrompidos. Agora pare por um momento e pense. Por que tantas culturas antigas diferentes descrevem algo tão parecido? Na antiga Mesopotâmia, região que hoje corresponde ao Iraque moderno, encontramos relatos semelhantes, mas com uma perspectiva diferente. Lá, esses seres eram conhecidos como Apkallo. Ao contrário da visão bíblica, eles eram vistos por muitos como portadores de sabedoria, seres que trouxeram conhecimento avançado à humanidade. Mas há um detalhe inquietante. Mesmo nesses relatos, eles não eram totalmente bons, e em algumas versões são diretamente associados a eventos como o dilúvio. Seres poderosos, ligados a um período anterior a uma grande destruição global. Isso te soa familiar? É nesse ponto que surge uma figura central nessa história: Gilgamesh, um rei da antiga cidade de Uruk, descrito em uma das obras mais antigas já encontrada pela humanidade, a Epopeia de Gilgamesh. Segundo esses textos, ele não era um homem comum. Era descrito como sendo 2/3 divino e 1/3 humano. Agora pense com atenção. Isso se encaixa perfeitamente com a descrição de um ser híbrido, algo entre o humano e o sobrenatural. E é aqui que tudo começa a se conectar. Em 2003, uma notícia foi publicada por um grande veículo internacional. Arqueólogos afirmaram ter encontrado vestígios da antiga cidade de Uruk e, possivelmente, o local onde estaria o túmulo de Gilgamesh. Sim, o túmulo de uma figura que, segundo os relatos, não era completamente humana.
A notícia foi tratada como algo histórico. Mas então, algo aconteceu. Pouco tempo depois, forças militares assumiram o controle da região. O local foi isolado e a informação simplesmente parou de circular. Sem entrevistas, sem novas imagens, sem continuidade. Como se nunca tivesse acontecido. E é aqui que a pergunta começa a incomodar. Por quê? Alguns acreditam que não havia nada relevante. Outros acreditam que o que foi encontrado era sensível demais. Teorias surgiram de que restos teriam sido coletados, de que análises teriam sido feitas e até mesmo de que tecnologias modernas poderiam ter sido usadas para estudar o que foi encontrado. Claro, não há confirmação oficial, mas existe um padrão. E esse padrão se repete ao longo da história. Descobertas que desaparecem, informações que são interrompidas, silêncio onde deveria haver explicação. Agora existe um detalhe que torna tudo isso ainda mais inquietante. Algumas interpretações bíblicas afirmam que os nefilins não pertencem apenas ao passado, que de alguma forma eles voltariam. Se isso é literal ou simbólico, há debates, mas a ideia existe e se conecta diretamente com a possibilidade de que certos conhecimentos nunca desapareceram completamente, apenas foram escondidos. Então eu te pergunto, se algo realmente foi encontrado em 2003, se isso algo estava ligado a uma figura como Gilgamesh, e se essa figura realmente representava algo além do humano, o que isso significaria hoje? E mais importante, quem decidiria que essa informação não deveria chegar ao público? Porque no final, talvez a questão não seja apenas o que foi encontrado, mas sim por que você nunca ouviu falar disso em detalhes. E se tudo isso estiver conectado a algo maior, algo que já foi descrito muito antes da nossa geração, então talvez nós não estejamos apenas olhando para o passado, mas para um sinal. Agora me diz, você acredita que essa descoberta foi real? Ou que tudo isso não passa de mais uma teoria que ganhou força com o tempo? E se foi real, o que você acha que realmente aconteceu depois? Porque uma coisa é certa, algumas histórias simplesmente não desaparecem. Elas apenas ficam escondidas, até o momento certo de serem reveladas. Mas existe um ponto nessa história que quase ninguém está prestando atenção e que pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo isso. Se esses relatos antigos estiverem corretos, então o mundo antes do dilúvio não era como imaginamos. Não era apenas uma sociedade primitiva. Era uma sociedade onde conhecimento avançado já existia, onde forças espirituais interagiam diretamente com a humanidade e onde limites foram ultrapassados. E é exatamente por isso que, segundo os textos bíblicos, houve uma intervenção. O dilúvio não teria sido apenas um evento natural, mas uma resposta, uma forma de interromper algo que estava saindo completamente do controle. Agora pense comigo. Se esse conhecimento existiu antes, se esses seres realmente estiveram aqui, o que garante que tudo isso desapareceu completamente? Alguns estudiosos acreditam que parte desse conhecimento foi preservado, oculto, protegido ou até mesmo escondido propositalmente. E se isso for verdade, então descobertas como a de 2003 deixam de ser apenas coincidência e passam a fazer parte de um padrão onde fragmentos do passado começam a reaparecer em momentos estratégicos. E aqui entra um detalhe ainda mais perturbador. Vivemos em uma época onde a tecnologia avançou como nunca antes. Manipulação genética, edição de DNA, criação de organismos em laboratório, coisas que até poucas décadas atrás pareciam impossíveis. Agora pare por um segundo. E se o que estamos desenvolvendo hoje não for exatamente novo? E se, na verdade, estivermos apenas redescobrindo algo que já existiu? Isso muda completamente o cenário, porque deixa de ser apenas uma história antiga e passa a ser algo extremamente atual.
Algo que pode estar acontecendo e sendo guardado às 7 chaves pelos governos mais poderosos do mundo. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nada. Fique com Deus e até o próximo vídeo.